Fala pilhado, fala pilhada, trazendo aqui mais um corte do pilhado falando de Luiz Henrique, que não está tendo o reconhecimento como deveria estar tendo. Então acompanhe esse vídeo. Eu também coloquei um corte de Felipe Melo falando sobre o julgamento de Bruno Henrique. Segundo ele, 12 jogos foram poucos. Então acompanhe esse corte, se inscreva no canal se você é fã do pilhado, deixe seu like aí que vai estar fortalecendo demais para esse vídeo chegar a mais pessoas. Então é isso, bora pro vídeo. Eu vou fazer justiça nesse vídeo aqui, porque o Luiz Henrique, ele deveria estar sendo muito mais falado pela mídia do que ele está. Porque ele foi disparado o melhor em campo da seleção brasileira. Só que aí o Luiz Henrique, ele não dá tanta mídia. O Luiz Henrique, ele não tá jogando num grande clube europeu. Então não tá se falando tanto nele quanto ele merece. O cara mudou o jogo de novo. Esse cara, ele merece ser titular da seleção brasileira pelo que ele tá jogando na seleção. Ninguém na seleção brasileira, nenhum atacante aproveitou melhor as chances que teve na seleção do que o Luiz Henrique. Todo jogo que ele entra, ele muda. Todo jogo que ele entra, ele decide. Era inclusive para ele ter feito o gol ontem. O Paquetá fez o gol com a bola já entrando. Era para ser um golaço do Luiz Henrique. E aí eu falo, ele não joga num grande clube europeu. E outra, tá sendo muito sincero. Se ele tivesse sido ídolo no Flamengo, no Palmeiras, São Paulo, Corinthians, como ele foi no Botafogo, ele estaria sendo mais falado sim. E ele merece. Porque esse cara tá jogando muita bola, esse cara não sente o peso da camisa da seleção brasileira e sempre quando entra, ele é o melhor em campo. Então não interessa se ele joga no Zenit, aonde ele joga, se ele tem mídia, na seleção ele tá sendo o cara. E se o Ancelotti tiver a coragem que ele tá mostrando, vai botar esse moleque para ser titular. Depois não rendeu? Troca. Mas hoje ele tá jogando mais que qualquer um que tem muito mais mídia que ele. Então a minha pergunta sincera é: se ele foi culpado do que ele fez, assim como outros foram culpados, por que outros pegaram 2 anos e ele pegou 12 jogos? Vamos lá? Sem gerar corte, por favor, tá? Porque eu não terminei ainda não. É porque ele ele fez menos? Foi menos do que ele fez? Ó, ele foi... O outro lá fez negócio de 4 jogos, não sei quantos cartões amarelos. Aí o cara, sabe assim, influenciou vários jogos e ele menos. Foi isso? Se foi isso, é justo. Se foi isso, é justo. Pegou 12 jogos, né? Vai pagar pelo... Uns foram mais, outros foram menos. Então eu tenho que ver para falar com vocês. Tem que ver, é complicado. Agora, se foi feita a mesma coisa, da mesma proporção e pegou apenas 12 jogos, o sistema é F, meu amigo. O sistema é F. É isso que eu digo para vocês. O que tem que falar? Tem mais nada para falar. Eu passei há pouco tempo atrás aí, eu vi como o sistema realmente é complicado. Tiraram 4 pontos do americano. Vou fazer o quê? Tem certas coisas que não dá para brigar com o sistema. Não dá para brigar com o sistema. Mas eu tenho minha rede social que eu posso fazer, pelo menos, né, até agora, né? Eu posso, pelo menos, eu tenho voz, na minha rede social eu tenho voz. Então é isso. Foi condenado, 12 jogos. Eu acho que foi pouco. Foi um pouco para alguém que faz o que fez. Acho que é pouco para alguém que faz o que fez. E não é porque... Não importa o clube, estou falando aqui como um ex-atleta de futebol que vi outros pegarem 2 anos. Que não volte a acontecer, né? Eu vou ser bem sincero, eu fui rival durante muitos anos do Bruno Henrique. Foi quando ele jogou no Santos, eu estava no Palmeiras. Quando ele jogou no Flamengo, eu estava no Palmeiras também, depois Fluminense. Mas sempre me pareceu um cara muito correto. Assim como o Vitor Mendes também, quando estava conosco no Fluminense, me pareceu um cara super correto, sabe? E para mim foi uma surpresa muito grande quando aconteceu. Um pegou 2 anos e teve o pai. O pai veio a falecer porque zerou o recurso, né? Cortaram o recurso, acabou, o pai veio a falecer. Outro pegou 12 jogos. Um ganha milhões e milhões e milhões. Precisava se sujar por isso? Precisava se sujar por isso? Então fica a minha pergunta, sabe, assim... Independente de 12 jogos, ou, sabe, se queimar por uma coisa dessa, assim... Gente, eu não entendo, consigo entender. Eu queria a opinião sincera de vocês.
que vocês acharam? Vocês acharam justa a punição? 12 jogos e mais 60 mil? Foi justo? Pelo que ele fez, essa é uma justa punição? Ou não? Ou outras pessoas que pegaram 1, 2 anos de suspensão fizeram menos ou igual? É uma pergunta para vocês. Eu, de verdade, não tem como eu chegar e falar: o Bruno Henrique, você mereceu 3, 4 anos. Não porque eu não sei. Eu não vi, não comparei uma coisa com a outra. Eu não comparei os casos. Mas eu posso falar uma coisa. Independente se fez pouco ou muito, se foram 12 jogos ou não, o cara que ganha milhões se queimar por isso, o cara que ganha milhões, é muito triste. Isso é muito triste. É um exemplo super negativo. Não sigam um exemplo como esse, gente, por favor.